Professor, eu quero ser aqui bem pragmático na pergunta. Tem como resolver esse problema aqui em nossa cidade? E o que falta para resolver? O que falta o poder público tomar pé da situação? De que maneira para a gente conseguir resolver? Se é que dá para resolver, já que esse é um fenômeno que não acontece só em Maringá. Nas grandes cidades, as grandes metrópoles sofrem muito com isso. Sim, é um fenômeno brasileiro, certamente. Das médias até pequenas cidades, hoje nós já temos população que está vivendo na rua, mas onde o problema é bem grave, certamente, é numa cidade como São Paulo, que tem quase 50 mil pessoas hoje em situação de rua, segundo os dados que o IPEA levantou recentemente, e cidades médias caminhando para serem grandes cidades já, como Maringá, também, né? Nós temos esse fenômeno crescente. Desde que nós começamos, eu lido aqui em Maringá com esta questão. A partir da pesquisa que o Observatório das Metrópoles começou a organizar em 2013, nós demoramos 2 anos atendendo a uma demanda do Conselho de Assistência Social do Comas e do Ministério Público. E nós demoramos 2 anos para organizar a pesquisa, porque a primeira coisa era identificar todos os agentes que atuam, né, com esta questão. A segunda era construir uma metodologia, porque tinha tido uma pesquisa nacional, mas que não dava para acomodar aquela metodologia para a gente, ela não nos servia. Então, nós construímos, né, em parceria com a sociedade, com os órgãos públicos e com a universidade, né, construímos uma metodologia muito legal que se replicou de 2015 a 2019. Fizemos 5 anos. Maringá é o único município do Brasil que tem um censo da população de rua. Não foi uma amostra, foi um censo, né? Nós buscamos desde 15 até 19, né, todas as pessoas, falar com todas as pessoas que estavam em situação de rua, quer estivessem na rua, quer estivessem acolhidas nas unidades de acolhimento. Por quê? Uma pessoa em situação de rua que vai para uma das unidades de acolhimento, das entidades assistenciais, das comunidades terapêuticas, ela continua sendo considerada em situação de rua. Porque, inclusive, muitas cumprem o ciclo do tratamento, por exemplo, numa comunidade terapêutica, mas quando ela sai de lá, se ela ficar os 9 meses, em geral são 9 meses de tratamento, ela sai de lá hoje, adivinhem para onde ela vai amanhã. Em geral, ela volta para a rua. Então, esse é um dos problemas que tem que ser resolvidos. Então, eu venho atuando, né, e lembro que, na verdade, eu comecei com essa questão lá quando fui fazer o doutorado na PUC. Eu participei do Censo da População de Rua em São Paulo em 2001, junto com a professora Aldaísa Sposati, do Serviço Social. E, então, assim, é um problema que não é de fácil solução, ele é complexo demais. Um desses sujeitos que está em situação de rua, ele é um conjunto de vulnerabilidades, ele não tem uma vulnerabilidade. Ele tem vulnerabilidade porque ele não tem moradia, porque ele não tem vínculo com a família mais, ele está em vulnerabilidade porque ele está desempregado, ele não tem casa, ele está com problema de saúde, né? A pesquisa foi mostrando nas médias ao longo dos 5 anos que mais de 50% das pessoas declaram algum problema de saúde crônico para além da dependência química, que também é um problema de saúde e para a maioria das pessoas que estão na rua não é, inclusive, reconhecido como um problema de saúde. A dependência química, o próprio sujeito não reconhece como uma doença. Enfim, então é muito complexo esse problema. Mas você pergunta, tem solução? Não tenho nem dúvida de que tem solução, né? A primeira das soluções é vontade política. Certamente, por quê? Porque cabe ao poder público, Paulo, e senhores desta bancada, ouvintes que estão nos acompanhando, é o poder público que tem a possibilidade, as condições, a estrutura para realmente fazer o que tem que ser feito, que é reinserir estas pessoas. Inclusive porque, diferentemente do que se fala comumente, né, o senso comum é todo mundo. Aí agora um monte de palpiteiro que nunca atuou nesse campo, que sequer reconhecia estas pessoas. Você passa pelas ruas e elas passaram a ser parte da paisagem, as pessoas nem veem, não veem. Né? Você olha às vezes, mas você não vê essas pessoas. Elas estão invisíveis. A nossa pesquisa, inclusive, se chama
pessoas em situação de rua em Maringá desconstruindo a invisibilidade. Naquele momento, elas eram invisíveis, mas né, hoje, por exemplo, não são. Elas estão na agenda pública, na pauta, faz quase 2 meses. Então, é de difícil solução, é o poder público que tem que atuar e, certamente, é um conjunto de ações. E, diferente do que as pessoas dizem, as pessoas estão na rua porque querem. Isto não se mostra nem na pesquisa que o IPEA acabou de fechar em São Paulo, nem nas anteriores. Londrina fechou uma pesquisa em 2018 que tem praticamente as mesmas médias, apesar de para um ano só. Né? As médias se mantêm, portanto, a gente coloca até de 19, a última. Todavia, tinha uma tendência se mostrando ali e ela se confirma. E nessas médias, sempre acima de 90% das pessoas, quando você pergunta, você quer continuar na rua? 92% das pessoas, na média, nos 5 anos, disseram não. Eu não quero e não gostaria e não estou na rua porque eu quero estar.